Mateus capítulo 11, versos 25 a 30, leamos todos a uma só voz. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A igreja pode assentar-se? Houve um filósofo polêmico, não apenas ao seu tempo, mas até os dias de hoje, onde ele classifica que o ser humano tem 3 fases na vida. A primeira fase do ser humano é a fase do camelo. Embora seja grande, embora seja forte, o camelo, embora consiga armazenar muita água, ele só vai para onde você disser. E se você o amarra em qualquer lugar, ali ele fica. Ele classifica a nossa infância e adolescência e algum momento da nossa vida adulta como se nós estivéssemos nesta fase. Há alguns que, quando chegam a um momento da vida, saem dessa fase onde são camelos e eles passam para uma segunda fase, que é uma fase do leão. É a fase onde o indivíduo olha as coisas e diz: por que eu tenho que fazer desse jeito? Por que eu tenho que repetir o que fizeram lá atrás? Por que eu não posso fazer de outra forma? Por que eu tenho que andar com esse grupo? Por que eu não posso andar sozinho? Por que eu não posso acordar tal hora? Então ele deixa de ser um camelo que todo mundo manda e ele carrega os outros, e ele passa a ser como se fosse um leão, senhor de si, naquela savana, fazendo tão somente aquilo que quer. Mas esse filósofo diz que ainda há uma terceira fase, que é a fase onde, depois que você deixa de ser camelo e passa a ser leão, você deixa de ser leão e você passa a ser o quê? Você consegue imaginar um animal mais bruto que o leão? Pois é, você deixa de ser um leão e passa a ser uma criança. Por quê? Porque quando você chega a uma terceira idade, a um nível de maturidade, mas ao mesmo tempo as coisas perderam sabor, perderam a graça, há cansaço, há enfado, a repetição já não lhe agrada mais, você deve procurar novos interesses e ensejos. Então você volta a um estágio infantil no sentido de reaprender como se inserir na vida. As roupas que você usava já não lhe cabem mais, já não fazem mais sentido para você. Determinados ambientes já não fazem mais sentido para você. Então você precisa se realocar nesse mundo onde você ainda está vivo. E para fazer isso, só você tendo um coração, só você tendo como seu um espírito ensinável. E aí, esse filósofo diz, para terminar a vida, depois que você faz tudo como um camelo e depois que você só faz o que quiser como um leão, você precisa aprender o que é ser criança. Será que esse filósofo bebeu daqui? Será que essa ideia é original, é dele? Ou, na verdade, essa ideia é oriunda do que diz a palavra de Deus?
Por aquele tempo exclamou Jesus, verso 25, todos: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos meus discípulos. Não é isso? E as revelaste aos judeus. Não é isso? E as revelaste a todos os homens de boa vontade. Não? Ué? Porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. O Senhor revelou àqueles que se fazem como crianças para aprender. Dificuldade nossa. Você já reparou o quanto que é difícil a gente aprender alguma coisa depois que a gente chega a uma determinada idade? Vou te dar um exemplo. Eu não entendo, honestamente eu não entendo, mas até hoje isso causa polêmica. Uma coisa de 2000 anos atrás, mas vamos lá. Jesus está próximo de nascer. Aí surgem os reis magos, vão até Herodes e perguntam onde vai nascer a criança. Aí Herodes consulta os teólogos da época, os teólogos dizem que se é para nascer o Messias vai ser em Belém, aí a estrela leva esses magos até Belém, lá eles encontram a criança e lhe entregam ouro, incenso e mirra, não é isso? Quantos eram os reis magos? Oi? Está escrito aonde que eram 3? Acha o versículo que diz que eles eram 3. Não podem ser 2 e entregaram 3 presentes? Não podem ser 10 e entregaram 3 presentes? Qual o versículo que diz que eram 3? Mas por mais que não tenha, nós vamos morrer dizendo o quê? Não foi abrir, é 3. Você vê como é difícil a gente reter algo novo? E isso é bobinho, tá, gente? Isso é bobinho. São os caras que entregaram um negócio lá, só isso. Você tem outro texto. Está Paulo na estrada. Vem uma visão. Aí ele se prostra, conversa com a visão. Onde no texto diz que ele caiu de um cavalo? Não tem. Ele podia estar andando, levando o cavalo, e a visão vê ele se prostra. Mas a gente vai morrer acreditando o quê? Ah, foi como eu aprendi. Ih, ele estava lá galopando, vê a visão. Caiu. Coisinha boba. E nós somos resistentes. Aí vem Jesus, e talvez agora faça sentido o que ele diz. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios. Sabedoria, em tese, vem com a idade. E ocultaste não apenas aos sábios, mas ocultaste também aqueles que têm conhecimento formal, acadêmico. E o Senhor revelou isso a quem? O pequenino pode ser sábio? Pode, não pode? Ele pode ser instruído? Mas o Senhor revela isso. Se o sábio ou se o instruído, ele primeiramente, se ele estiver classificado como uma criança. Porque se ele não for ensinável, Jesus não ensina. Aí você tem um monte de crente há décadas batendo cabeça nas mesmas coisas. Há décadas patinando nos mesmos assuntos, nos mesmos temas, fazendo da sua vida uma repetição infinita das mesmas situações, fazendo da vida como se fosse aquela comédia mexicana do Chaves, onde não tem céu, não tem sol, não tem tempo, qualquer episódio, tanto faz você assistir o de hoje, como o de ontem, como o de amanhã, não tem linha cronológica e está tudo bem.
E são as mesmas esquetes. Um bate em um, outro chora, vem outro, bate naquele, outro cobra. Às vezes a nossa vida é assim. Pela falta de um coração ensinável, nós vamos repetindo as mesmas coisas. A gente casa 15, 16 vezes, a gente separa 20 vezes, a gente namora 50 vezes. E começou por quê? Porque eu achava que amava. E terminou por quê? Porque eu vi que não era amor. E morre sem conseguir definir. Ah, amor é quando é assim, assim, assim. Ah, é recíproco quando o outro faz isso, isso e isso. Coração, alma deve ser ensinável. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Verso 27. Ninguém conhece o Filho, senão o... E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Queridos, nossa confissão de fé no capítulo 3 diz que Deus ordenou livre e imutavelmente tudo quanto acontece pelo conselho de sua vontade. Por que Deus, Jesus, não revela o Pai para sábios e instruídos, mas revela o Pai para aqueles cujo coração são como crianças? Está escrito aqui. É porque o Pai se agrada. Porque o Pai se alegra com o coração que está aberto para aprender. A palavra do Senhor ainda nos diz, e esse é o nosso desafio, verso de número 28, leiamos: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Espera aí. Vamos fazer uma enquete aqui. Tem alguém aqui, nesta manhã, que não esteja se sentindo cansado em nenhuma das esferas da sua vida? Tem, meu santo? Você não está cansado? Dá para a gente ir a pé até a Praça 15 conversando no caminho de Emaús. Você não está cansado? Dá para a gente ligar então na internet e ouvir um panorama político do mundo e terminarmos o programa sorrindo, alegres, indo almoçar e tudo, porque está dando tudo certo. Você não está cansado? Em casa está tudo bem. Se está tudo bem na sua casa, não me convide, que a minha está o caos. Mulher doente, criança fazendo prova. Não é mole não, meu amigo. Tem alguma área da vida, provavelmente, onde você se encontra cansado. Lembra daquela expressão, dar murro em ponta de? Acontece com você? Vila do Chaves, tu fala a mesma coisa há 50 anos e as mesmas pessoas não te ouvem. Acontece com você? Acontece com você, você trabalha, e quando você passa um período que olha, que acha que vai conseguir fazer, empreender, você percebe que, dado a atualização financeira, ainda está faltando dinheiro? Acontece com você? Quando você pensa que abriu um programa de crédito que agora vai, de repente na sua documentação surge um empecilho e você foi barrado. Acontece com você? Isso te cansa? Te cansa você viver um contexto onde a sociedade diz que você foi bem-sucedido na vida porque você conseguiu no final da vida quitar uma casa? Cansa. Já pensou se a nossa sociedade premiasse e fizesse de tudo para que você fosse um doutor? Para que você em laboratório trouxesse novas descobertas? Para que você como borracheiro revolucionasse o mercado das borracharias com outro tipo de material, com outra forma de trabalho? Já pensou? Se você
como faxineiro, faxineira, como zelador, como zeladora, fosse premiado pela forma com que você, pela sua conduta e pela forma como você consegue dinamizar, pela forma como você consegue agregar limpeza, tirar germe, etc. E uma coisa que em tese é tão pueril, mas na verdade é essencial para a existência humana. Mas o que a sociedade faz? Você só deu certo se no final da vida tu tiver comprado uma casa. Não é isso? Eis a nossa sociedade. Aí vem a palavra do Senhor, onde Jesus faz algo lindo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Vinde a mim todos os que se encontram cansados. E não apenas cansados, mas que se encontram curvados, carregando o peso do universo, do cosmos, carregando a família inteira nas costas, carregando as dívidas todas nas costas, carregando a desgraça do mundo nas costas, mediante os comentaristas engajados no YouTube. Vinde a mim todos os que se encontram cansados da existência e sobrecarregados desta vida. E eu, Jesus, que farei a vós? Vós? Aí não, né? Aí não. Com tanto poder não pode mandar parar? Alívio? Não sei você, mas eu acredito que sim. No meio das tribulações, tudo que a gente quer é uma guarita, não é verdade? Aqui, trabalhando na igreja, como é bom quando a gente está aqui no trabalho, não apenas como pastor, mas Thelma, Gilmar, Zé Carlos, quem está aqui durante a semana e você vê a membresia ou pessoas que não são membros, mas entram aqui na igreja a título apenas de usar o banheiro. Fica meia hora, uma hora agarrado conversando. O café sai na hora, o biscoitinho chega na mesa, a conversa flui. Com direito a dizer, pastor não pode me ver aqui não, se me ver eu vou ficar agarrado 1h30, 2 horas. Não, tem que ir embora, tem que ir embora. Como é bom o ambiente onde a pessoa se sente o quê? Ufa, aqui eu posso descansar um pouquinho. Aqui é meu local onde eu posso sentar um pouco. Aqui ninguém vai me amolar, ninguém vai me trazer uma má notícia. Ufa, aqui eu estou bem. Por que em uma igreja presbiteriana, antes do culto, há o silêncio? Exatamente para respeitar aqueles que estão à procura de descanso, cuja vida é tão difícil que a única coisa que ele quer é entrar em um santuário, ajoelhar-se ou assentado como está, dobrar-se diante de Deus e preparar-se para o ato de culto. Jesus, ele não vem acabar com os problemas, mas ele diz que se nós formos a eles, estando cansados e sobrecarregados, ele nos dará alívio. E olha que coisa linda que Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo, do original grego zigon. O alívio, tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de quem? E aprendei de mim. Em outras palavras, sabe por que muitas vezes nós nos encontramos tão cansados e sobrecarregados? Porque está tudo na nossa cabeça. Se eu não fizer, não vai dar certo. Se eu não for, não vai dar certo. Se eu não falar, não vai dar certo. Se não acontecer do meu jeito, já deu errado. Aí Jesus faz o seguinte: filho, troca esse jugo. Você se tornou escravo da tua cabeça. Troca de senhor. Toma o meu jugo. Aprende, filho, de mim. O alívio vem quando eu troco o senhorio.
Na minha vida, eu sou voz ativa. Por isso que eu opto por entregá-la nas mãos de Deus. Por isso que eu escolho aprender dele. Por que eu posso escolher? Porque no Evangelho eu sou livre. Sem o Evangelho, o que posso eu fazer? Somente seguir minha natureza. Então, se eu sou depressivo, eu fico cada vez mais depressivo. Se eu sou colérico, eu fico cada vez mais colérico. Se eu sou fleumático, eu fico cada vez mais fleumático. Eu só posso seguir o curso da minha existência como ela é. Aí Jesus diz, isso está te fazendo cansar. Você está sobrecarregado por causa disso. Troca de senhorio. Passa a andar comigo, para você poder aprender de mim. E a grande questão, queridos, é essa. Estamos nós preparados para aprender de Jesus? Ou nós queremos que Jesus valide os nossos ensinos? O que é que nós queremos? Se nós quiséssemos realmente aprender de Jesus, todo crente teria decorado Mateus 5, 6 e 7, no mínimo as bem-aventuranças. No mínimo. Vai em qualquer igreja, pede para quem sabe as bem-aventuranças de cor ficar de pé e recitar. Já se embolou, amigo. E o Evangelho diz, aprendei de mim. Estamos nós preparados para aprender de Jesus? E para nós encerrarmos essa reflexão neste lindo sábado, a palavra do Senhor ainda diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Tomai sobre vós o meu jugo, tome sobre você o meu senhorio, e aprenda de quem? Por quê? A gente pensa que vai terminar bem, né? Aí fica ruim. Por quê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por que eu devo tomar o senhorio de Cristo e por que eu devo aprender dele? Ele diz, porque sou manso. Ah, tá. Então, agora eu entendi. É para a gente ficar, então, deixo de ser voz ativa na minha vida e passo a ser sujeito passivo na minha vida. Não é isso? Não é isso que é mansidão? Você já viu algum manso bater boca? Tu já viu algum manso se embolar com alguém no meio da rua? Tu já viu algum manso responder na lata alguma coisa? Ah, então a gente tem que aprender com Jesus, porque ele é manso. Se ele é manso, então eu tenho que segurar o meu ímpeto, o meu ego, ficar quieto e apanhar na cara. Tem que deixar me roubar, quer seja por impostos, quer seja dentro de casa, que eu tenho que ser manso. É o que diz a palavra. Manso, do original grego praus, em um primeiro momento pode sugerir o quê? O que a gente pensa, passividade. Mas o mesmo Jesus que em Mateus 5, 6 e 7 utiliza vários termos militares gregos, como por exemplo, se teu inimigo te forçar a andar 1 milha, anda com ele 2. Quem era o inimigo? Era o soldado romano, que ao encontrar um povo do qual era colono, era colonizado pelos romanos, se ele encontrasse alguém deste povo, ele tinha como poder determinar que aquele indivíduo fizesse o quê? Está aqui minhas coisas, carrega. E o Império Romano ainda determinava a distância que aquele colonizado deveria obedecer o cidadão romano. Qual que era a distância? 1 milha.
Aí Jesus diz: se te obrigar a andar 1 milha, anda com ele 2. Ele está falando de quem? Do cidadão romano. O tempo todo Jesus usa um contexto militar romano. Até mesmo o diabo, quando se relaciona, quando surge para falar com Jesus, utiliza termos romanos. Quem você é? Ele responde: eu sou legião, porque sou muitos. Legião era o nome que se dava a um determinado grupo de soldados, o quê? Romanos. Praus, para nós, no português, manso, é passividade. Mas no contexto militar grego, praus descrevia um cavalo de guerra adestrado, um animal com força bruta e ímpeto destrutivo. E porque ele era o cavalo top do top em termos de força, brutalidade, resistência, ele tinha tranquilidade em se submeter ao comando do cavaleiro. É curioso, né? Como as coisas são alinhadas, essa sincronicidade. Quem estava aqui na palestra do doutor Felipe, pai do nosso eterno prefeito Estevão, marido da Amanda, estiverem assistindo, um beijo para essa família linda, que saudade. Felipe, numa palestra falando sobre saúde masculina, ele quebrou um tabu. Porque a maioria de nós pensava o seguinte: um sujeito que se encontra muito irritado, chutando porta, quebrando parede, quebrando pia com a cabeça, esse sujeito, ele está com a testosterona, para nós, imaginávamos que ele estava com a testosterona lá em cima. Aí vem o doutor e diz: não, é o contrário. O indivíduo que está bem, em termos de hormônio, ele está em paz, porque ele está bem. Não tem nada desregulado nele. O indivíduo que se encontra desregulado dos seus hormônios, esse é que fica batendo parede, porque ele está desregulado. O cara que está arrebentando testosterona, ele está tranquilão, para ele está tudo bem. Ele está bem, então está tudo bem. O que está caidinho, meu amigo, esse aí não quer saber, porque está desregulado. Aí vem o Evangelho, que diz o quê? Jesus diz: tomai sobre vós o meu senhorio, e uma vez que eu sou teu Senhor, você vai aprender de mim, porque eu sou forte, porque eu sou imbatível, porque ninguém há mais forte. E curiosamente, porque tudo isso eu sou, porque eu sou praus, eu posso ser humilde de coração. Quer saber se um sujeito é bom? Às vezes a gente olha uma pessoa e a gente diz o quê? Fulano é bom, né? Ele é bonzinho. Você não tem como saber se ele é bom. Só dá para saber se ele é bom quando ele tiver poder. Que às vezes a pessoa é boa porque ela não pode fazer nada. Então ela é obrigada a ser bonzinho para conseguir tudo. Deu para entender? Agora dá poder para a pessoa. Se essa pessoa, quando tiver poder, ela mesmo assim cumprimentar o gari, cumprimentar o faxineiro, a zeladora, a tia do café, for humilde com o professor, com a professora, etc. e tal, essa pessoa é boa. Porque ele pode fazer tudo. E uma vez que ele pode tudo, ele opta por ser bom. Quanta gente má que posa de bonzinho só porque não pode fazer o que quer. Inverte o jogo. Se todos tivessem condições de fazer o que quisessem por um dia, o dia de hoje estaria assim como ele está? Mas se o dia está assim, não é porque as pessoas são boas? Todo mundo é bom? Nem todo mundo. Alguns somente são bons, porque não podem exercer a maldade que gostariam. Aí vem Jesus e ensina o quê? Você vai aprender de mim, porque eu sou praus.
sou forte, sou imbatível. E porque sou isso, eu consigo ser humilde de coração, não de atos, não de atitudes, que isso aí qualquer um faz. Já viu político em época de campanha? Até o catarro do neném ele limpa na camisa dele. Não é verdade? Passou 5 de outubro, meu amigo, cadê? Até subprefeito vira celebridade. É isso que diz a palavra do Senhor. Jesus não diz que você tem que ser uma pessoa passiva. É exatamente o contrário. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você passa o senhorio da sua vida a Ele e você começa a aprender dele, aí você começa a ser forte. E uma vez que você é forte, aí sim, você tem a opção de ser humilde de coração. Mas se não for assim, meu amigo, primeiro milhão que tu tiver na mão, tu arrebenta com a vida de um monte de gente. Até com a tua. Praus. Um indivíduo preparado para a guerra. Um indivíduo bruto, destrutivo. E porque pode fazer o que quer, por espontaneidade, se coloca submisso ao comando de alguém. O descanso de Cristo não é para os fracos. O descanso que Cristo oferece é para os fortes, que foram domados pela graça. É aquele indivíduo que diz, eu até poderia responder, mas eu sou livre para não falar. Eu até poderia falar alguma coisa, mas eu sou livre. Eu não sou escravo do meu ego. Deu para entender, gente? Você está cansado e sobrecarregado, tem que ir até Jesus. Ele vai trazer alívio. E por que ele traz alívio? Você deve tomar sobre você o senhorio dele. Ele é que é Senhor. Você deve aprender não de ti, mas aprender dele. Porque ele é forte. E você vai aprender a ser forte. E quando você aprender a ser forte, aí você vai entender o que é ser humilde, não de atitudes, não de palavras, não de gestos, mas a ser humilde de coração. Quando nós nos colocamos como crianças diante de Deus, nós somos os pequeninos que Jesus fala no versículo 25. Quando nós nos achegamos a Ele dizendo, não aguento mais esse cansaço, não aguento mais me sentir sobrecarregado, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, eu quero aprender de Ti. Ele nos fortalece. E uma vez que Ele nos fortalece, nós entendemos o que é a humildade que é oriunda do coração. E quando essa humildade que é oriunda não das conveniências, mas é do coração, a palavra do Senhor diz, quando isso acontece, nós achamos descanso para a nossa alma. Você quer descanso? Tem que ser ensinável, filho. Tu não ganha nada achando que sabe tudo, não. Você fica isolado. Junta 4, 5 pessoas, fica batendo palma para tu, achando que tu é alguma coisa e tu ainda acredita. Tem que ser pequenino. Quer descanso? Tem que ir até Jesus. Você tem que reconhecer que só há cansaço e sobrecarrego. Tem que entender que Ele te dará alívio. Não vai te eliminar os problemas. Ele não eliminou os problemas dele. Mas Ele alivia. Por quê? O alívio se dá quando eu entrego minha vida a Ele, verso 29. E uma vez que eu entrego a minha vida a Ele, eu começo a aprender dele. Por quê? Porque Ele é forte. E uma vez que Ele é forte, é imbatível, eu aprendo a ser forte. E quando eu aprendo nele a ser forte,
Aí eu entendo o que é ser humilde de coração. É quando o coração entende que uma vez que se é forte, você tem a liberdade de ser humilde. E quando isso acontece, queridos, aí a minha alma, ela descansa. Porque o senhorio de Jesus, ele é suave. E o fardo que ele carrega é leve. Amém, igreja?